Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma cidade onde as tensões entre a comunidade e a polícia eram palpáveis, Clarissa Beaumont, uma mulher negra na casa dos 40 anos, dirigiu calmamente até seu escritório. Sua figura imponente e seu andar confiante refletiam uma vida de disciplina e resiliência. Mas naquela manhã, o destino reservava um teste cruel. Na esquina de uma rua residencial tranquila, o policial Ramon Martinez, jovem, arrogante e rápido em demonstrar sua autoridade, a deteve. Sem ouvir suas explicações, ele questionou a legitimidade de Clarissa para dirigir seu carro de luxo, uma ação marcada por preconceito racial. Quando Clarissa tentou manter a calma e responder educadamente, Martinez, irritado com sua aparente calma, perdeu a paciência e, em um acesso de brutalidade, a esbofeteou na frente de alguns transeuntes chocados. O que Martinez não sabia era que Clarissa não era uma cidadã comum. Ela era mãe de seu superior imediato, o capitão Anthony Martinez, respeitado por sua integridade e por sua luta contra o abuso de poder dentro da força policial. A cena, embora breve, abalou a ordem estabelecida. Clarissa, apesar da humilhação e da dor, manteve-se calma e serena. Ela sabia que, além do insulto, era uma oportunidade de denunciar a discriminação sistêmica e lembrar a todos que a autoridade não lhes dava o direito de menosprezar os outros. Em poucas horas, a notícia do incidente chegou ao capitão Martinez. O tapa que sua mãe recebeu desencadeou uma reação imediata. Ele chamou seu subordinado e exigiu uma explicação. Para o arrogante policial, a situação estava tomando um rumo que ele jamais havia previsto. O que deveria ser uma verificação de rotina estava se transformando em um confronto com a verdade e a justiça. Este prólogo estabelece as bases para uma história onde poder, dignidade e lealdade familiar se entrelaçarão, e onde cada ato racista ou abusivo terá consequências inesperadas. A manhã estava clara e tranquila, mas Clarissa Beaumont sentia um peso incomum nos ombros. Ela dirigia seu carro preto impecável pelas ruas tranquilas do bairro residencial, uma jornada que fazia todas as manhãs há anos sem incidentes. No entanto, naquele dia nada sairia como planejado. Numa esquina, uma luz azul e vermelha piscante brilhou de repente atrás dela. O policial Ramon Martinez saiu da viatura com a arrogância que Clarissa conhecia muito bem. Senhora, pare imediatamente, ordenou ele, num tom autoritário, quase desdenhoso. Clarissa parou sem hesitar e abaixou um pouco o vidro da janela. Olá, policial. Posso perguntar por que o senhor me parou? Perguntou ela calmamente, com a voz firme, porém firme. Martinez olhou rapidamente para seu carro de luxo, depois para Clarissa, como se a julgasse certa por estar ali. Este carro. Não tenho certeza se você tem permissão para dirigi-lo. Mostre-me seus documentos, disse ele, com uma mistura de hostilidade e dúvida racista em suas palavras. Clarissa entregou lentamente sua carteira de motorista e os documentos do carro. Está tudo em ordem, policial, respondeu ela calmamente. Mas a paciência de Martinez se esvaiu diante da calma de Clarissa. Irritado com a atitude dela, ele levantou a mão e, diante de vários transeuntes chocados, deu-lhe um tapa forte no rosto. O som do tapa ecoou pela rua silenciosa. Clarissa recuou um pouco, surpresa, mas controlada. Seu rosto demonstrava dor, mas também uma dignidade inabalável. Como você ousa? Sussurrou ela com a voz trêmula, mas resoluta. O que Martinez não sabia era a identidade da mulher que ele acabará de humilhar. Clarissa Beaumont não era apenas uma mulher respeitada em sua comunidade. Ela era mãe do capitão Anthony Martinez, seu superior direto, conhecido por sua integridade e seu compromisso contra o abuso de poder na polícia. Os transeuntes murmuraram, chocados com a agressão gratuita. Alguns pegaram seus celulares para filmar a cena. Mas Clarissa não queria causar um escândalo ali e agora. Ela sabia que uma ação consciente seria muito mais poderosa. Assim que o confronto terminou, ela calmamente colocou seus papéis de volta na bolsa, saiu do carro e entrou no veículo, deixando o policial Martinez confuso e um pouco perturbado com sua compostura. Poucas horas depois, o capitão Anthony Martinez soube do incidente. O tapa que sua mãe recebeu desencadeou uma reação imediata. Ele chamou seu subordinado. O que deveria ser uma manhã normal se transformou em uma lição de autoridade, respeito e dos limites do poder abusivo. Assim começou um confronto que exporia injustiças, testaria laços familiares e revelaria que ninguém, nem mesmo um policial arrogante, estava acima da lei ou da dignidade humana. Poucas horas depois do incidente, o capitão Antônio Martinez estava em seu escritório, com o rosto fechado e as mãos cerradas sobre a mesa.
Cada detalhe daquela manhã lhe voltou à mente: o choque da mãe, o tapa, a arrogância do subordinado. O agente Ramon Martínez, jovem e confiante, entrou no escritório sem bater. Seu olhar era uma mistura de insolência e nervosismo. Ele achava que tinha a situação sob controle, mas não percebeu o quão perigoso havia se aventurado. Capitão, você queria me ver? Ele perguntou, fingindo inocência. Anthony ergueu a mão, ordenando silêncio. Sente-se. E ouça com atenção, Ramon. Sua voz era calma, mas cada palavra vibrava com uma ameaça reprimida. Ramon recostou-se, cruzando os braços, pronto para se defender ou zombar dele. Mas Anthony não se distraiu. Esta manhã, você deu um tapa em um cidadão. Acha que isso foi aceitável? O policial hesitou por um momento, depois respondeu arrogantemente: Ela não me respeitou. Estou apenas fazendo o meu trabalho. Anthony o encarou intensamente. Ela é minha mãe. E o que você fez não foi apenas um abuso de poder, foi racista e inaceitável. Você passou dos limites, Ramon. O oficial gelou. Ele jamais imaginou que aquela mulher, que ele considerava comum, teria uma ligação direta com seu superior. O medo se misturava ao orgulho ferido. Anthony continuou com a voz firme e cortante. Você escreverá um relatório completo sobre suas ações. E acredite, examinaremos cada gesto, cada palavra. Você aprenderá que ninguém, nem mesmo um policial, está acima da lei ou da dignidade humana. Ramon se endireitou, vermelho de raiva e vergonha. Sabia que acabará de cometer um erro grave, mas ainda não estava pronto para admitir a extensão total de suas ações. Anthony concluiu: esta manhã, você humilhou minha mãe. Mas acredite, você não está pronto para o que vem a seguir. Justiça, disciplina e verdade sempre alcançam aqueles que abusam do poder. Quando o agente saiu do escritório, a tensão no ar era palpável. Anthony sabia que a batalha estava apenas começando. Ele precisava proteger sua mãe, restaurar a justiça e mostrar ao seu subordinado que a verdadeira autoridade não reside no medo, mas no respeito e na integridade. Nesse confronto, o tapa que Clarissa recebeu deixou de ser apenas um ataque pessoal. Tornou-se o catalisador de uma luta contra a injustiça, onde cada gesto e cada decisão contariam. Após o incidente, Clarissa Beaumont voltou para casa com o coração pesado, mas a mente tranquila. Cada passo, cada movimento era medido. Ela sabia que ceder à raiva só justificaria a arrogância do policial Ramon Martínez. Sentada na sala de estar, ela respirou fundo por um momento. O tapa na bochecha ainda queimava, mas não era nada comparado à humilhação que sofrerá. Mesmo assim, apesar da dor, sua calma permaneceu intacta. Ela se lembrou das lições da mãe e dos valores que ela havia incutido no filho: dignidade, controle e justiça. Clarissa pegou o celular e enviou uma mensagem sucinta ao filho. Anthony, sei que você foi informado. Obrigado pela sua vigilância. Quero que a justiça seja feita, mas com sabedoria. Ela sabia que Anthony não ficaria de braços cruzados. A força silenciosa de sua mãe era bem conhecida por todos ao seu redor. Mas Clarissa não queria apenas defender sua dignidade pessoal, ela também queria enviar uma mensagem clara: nenhum ato racista ou abusivo ficaria impune. Mais tarde naquela manhã, Clarissa foi ao seu escritório. Cada gesto era atencioso, cada sorriso comedido. Os colegas a cumprimentaram respeitosamente, alguns tendo ouvido boatos sobre o incidente. Mas Clarissa optou por não falar abertamente sobre o assunto. Ela queria que suas ações falassem por si. Durante uma reunião com seus colegas, ela abordou um tema aparentemente inócuo, mas significativo: justiça e equidade nas relações profissionais. É essencial tratar a todos com respeito, independentemente de sua aparência ou status, disse ela calmamente. Cada palavra era precisa e comedida, mas por trás da aparente neutralidade havia um poder silencioso. No final do dia, ela foi para casa e sentou-se novamente na sala de estar. Olhou para o seu reflexo no espelho, a marca do tapa ainda visível. Mas não viu uma vítima, viu uma mulher forte, resiliente e determinada. Uma mulher que sabia que a verdadeira vitória não reside na vingança imediata, mas na estratégia, na paciência e no poder da verdade. Naquela noite, Clarissa tomou uma decisão. Deixaria o filho e sua rede lidarem com o agente, mas ela própria estaria pronta para intervir se necessário. Ela sabia que o tapa que receberá naquela manhã era apenas o começo de um confronto maior contra a arrogância, a injustiça e o racismo sistêmico. Então, com calma e determinação, Clarissa se preparou para transformar uma humilhação em um movimento de justiça e verdade. O capitão Antônio Martínez estava em seu escritório, cercado por arquivos e relatórios, com o olhar fixo na porta. O incidente daquela manhã com sua mãe não parava de se repetir em sua mente.
Ramon Martinez, seu subordinado, acabará de cruzar uma linha que Anthony não tolerava. Ele pegou o telefone e ligou imediatamente para a corregedoria. Olá, aqui é o capitão Anthony Martinez. Temos um incidente grave envolvendo um dos meus subordinados e um cidadão. Quero que abra uma investigação completa e imediata. Anthony sabia que aquilo era apenas o começo. O policial Ramon não fazia ideia de que sua carreira havia acabado de mudar. Metodicamente, Anthony começou a compilar evidências, vídeos de vigilância, depoimentos de transeuntes, depoimentos de colegas que haviam testemunhado ou sido informados do incidente. Cada evidência seria crucial para estabelecer a gravidade do abuso. Então, Anthony convocou Ramon para uma sala de conferências neutra, cercado por testemunhas e oficiais superiores para garantir a objetividade. Ramon, explique-me exatamente o que aconteceu esta manhã, exigiu Anthony, com a voz firme mas controlada. Ramon, nervoso mas tentando manter a arrogância, contou sua história. Um cidadão difícil, uma situação que ele tinha que controlar, até o momento do tapa. Mas cada palavra que ele dizia reforçava o contraste com a verdade que Anthony já sabia. Anthony ouviu sem interromper, tomando notas, e então disse: suas ações constituem um claro abuso de poder e um ato racista. Como policial, você tem o dever de proteger e respeitar todos os cidadãos, não de humilhá-los. Os policiais presentes assentiram. A tensão na sala era palpável. Ramon finalmente entendeu que a gravidade de sua ação não seria minimizada. Anthony continuou: a partir de agora você está suspenso do serviço, aguardando a conclusão da investigação da corregedoria. Qualquer tentativa de minimizar suas ações ou manipular a verdade será severamente punida. Ramon empalideceu. Seu orgulho e arrogância ruíram sob o peso da justiça iminente. Ele havia subestimado a força e a determinação de seu capitão, e ainda mais, a de sua própria mãe. Anthony encerrou a reunião afirmando: protegerei minha mãe, protegerei todos os cidadãos e garantirei que tais abusos nunca mais aconteçam sob minha supervisão. Vocês acabaram de aprender, da maneira mais difícil, que existem limites que ninguém deve cruzar. Ao sair da sala, Anthony sabia que aquele era apenas o primeiro passo. O tapa que sua mãe receberá não ficaria impune. A verdade viria à tona e com ela a lição sobre autoridade, respeito e justiça. No dia seguinte ao incidente, a notícia do tapa recebido por Clarissa Belmont começou a se espalhar silenciosamente pela comunidade e pela força policial. Os colegas de Clarissa cochichavam nos corredores do escritório, alguns chocados com a arrogância do policial Ramon, outros admirando a calma e a dignidade da vítima. No refeitório, vários policiais trocaram olhares preocupados. O senhor ouviu o que aconteceu com a senhora Beaumont? Perguntou um deles, em voz baixa. Sim. Não acredito que um dos nossos policiais agiu assim, respondeu o outro com um rosto sério. Enquanto isso, Clarissa continuou sua rotina profissional com a mesma postura. Sabia que qualquer reação impulsiva poderia ser usada contra ela. Seu objetivo não era apenas restaurar sua dignidade, mas mostrar que a justiça e o respeito devem prevalecer sobre o medo e a autoridade abusiva. Em seu escritório, ela recebeu várias mensagens de apoio de fontes anônimas e ex-colegas. Alguns a incentivaram a registrar uma queixa, outros a se manifestar publicamente contra o abuso de poder. Clarissa anotou cada palavra, mas permaneceu em silêncio por enquanto. Ela sabia que a paciência era uma arma poderosa. Por sua vez, o capitão Antônio Martinez estava monitorando a situação de perto. Ele sabia que o incidente poderia rapidamente se tornar um escândalo na mídia. Reuniu-se com vários membros do departamento para organizar uma comunicação cuidadosa, ao mesmo tempo em que protegia a dignidade de sua mãe e se preparava para a investigação oficial. É crucial que sejamos transparentes e profissionais, explicou Anthony durante uma reunião interna. Mas também precisamos mostrar que a injustiça e o abuso de poder jamais ficarão impunes. No bairro, transeuntes que presenciaram o incidente também começaram a compartilhar vídeos e depoimentos nas redes sociais. O tapa que Clarissa recebeu aos poucos se tornou um símbolo não apenas da arrogância de uma policial, mas também da resiliência e coragem de uma mulher que se recusou a ser humilhada. À medida que o dia avançava, Clarissa sentia uma estranha mistura de tensão e confiança. Ela sabia que as próximas horas e dias seriam decisivos. Cada movimento, cada decisão, moldaria a forma como a justiça seria feita e como o abuso de poder seria enfrentado. Esse tapa, aparentemente tão insignificante, desencadeou uma reação em cadeia que abalaria certezas, revelaria verdades e mostraria que a dignidade, quando defendida com calma e força, jamais pode ser ignorada. A tensão em torno do incidente aumentava a cada dia.
No bairro e na comunidade local, os sussurros se transformaram em conversas abertas. Os moradores, chocados com a arrogância do policial Ramon Martínez, começaram a organizar seu apoio para Clarissa Beaumonte, reconhecendo nela uma figura de resiliência e integridade. Um grupo de vizinhos e colegas se reuniu em um pequeno café perto do escritório de Clarissa. O que ele fez é inaceitável, disse Marcos, ex-militar e vizinho leal. Precisamos mostrar que a comunidade a apoia. Ao mesmo tempo, as redes sociais amplificavam a história. Vídeos e depoimentos circulavam, e cada vez mais pessoas expressavam apoio a Clarissa. Muitos ficaram indignados com o ato de violência sem sentido, mas admiravam a calma que ela mantinha. Clarissa, informada da magnitude do movimento, manteve a calma de sempre. Sabia que a emoção podia ser uma armadilha, mas começou a receber cartas, mensagens e até ligações de policiais e ex-colegas expressando sua solidariedade. Alguns se ofereceram para ajudar, testemunhando durante a investigação, outros para auxiliar nos procedimentos legais, se necessário. Por sua vez, o policial Ramon Martínez começava a sentir a pressão. Os depoimentos se acumulavam, e seu comportamento dentro do departamento estava sob escrutínio. Até mesmo colegas que antes o apoiavam ou ignoravam sua arrogância começavam a se distanciar. Antony Martínez, por sua vez, coordenou a situação com calma e eficiência. Sabia que essa pressão coletiva era uma poderosa aliada para sua mãe, mas garantiu que cada passo permanecesse legal e estratégico. A justiça não se conquista por impulsividade, repetia aos seus subordinados, mas sim por organização e provas sólidas. Com o passar dos dias, Clarissa sentiu que o tapa recebido naquela manhã ganhou outra dimensão. Não era mais apenas um ataque pessoal, mas o catalisador de uma mobilização coletiva contra a injustiça e o abuso de poder. A comunidade se fortalecia ao seu redor, e o antes confiante e arrogante policial Ramon começava a entender que suas ações não ficariam impunes. A calma e a dignidade de Clarissa despertaram uma força que se estendia além dos muros do departamento de polícia. E cada demonstração de apoio se tornava a prova de que a verdade e a justiça poderiam triunfar. O agente Ramon Martínez ele sentia a pressão aumentando a cada momento. Testemunhos se acumulavam, vídeos circulavam nas redes sociais e a polícia havia aberto uma rigorosa investigação interna. A arrogância que o caracterizara até então começava a ruir. Em seu escritório, Ramon tentou preparar sua defesa. Foi só um tapa. Ela me provocou, repetiu para si mesmo, tentando minimizar suas ações. Mas no fundo, sabia que suas desculpas não seriam suficientes diante da verdade. Até mesmo seus colegas mais compreensivos começavam a se distanciar, murmurando entre si sobre a gravidade de seu comportamento. Antony Martínez, o capitão e filho de Clarissa, acompanhava cada movimento de perto. Observava com calma, sabendo que o momento da verdade se aproximava. Chamou Ramon de volta à sala de conferências para esclarecer sua posição. Ramon, disse Antony friamente, isso não é apenas um tapa. É sobre a sua responsabilidade como policial. Você abusou do seu poder e humilhou minha mãe. Ramon tentou se justificar, mas cada palavra soava falsa. Eu não queria, eu não pensei. Gaguejou com a voz trêmula. Antony ergueu a mão para silenciá-lo. Você achou que conseguiria se safar. Achou que ninguém saberia. Mas a verdade tem um poder que você não pode controlar. Suas ações têm consequências, e elas começam agora. Aos poucos, a carreira de Ramon começou a ruir. Seus superiores, informados do caso, cogitavam sanções severas, suspensão prolongada, investigação disciplinar e até mesmo a possibilidade de demissão. A imagem do oficial, outrora confiante e arrogante, estava se transformando na de um homem isolado e vulnerável às suas ações. Enquanto isso, Clarissa, ciente da mobilização do filho e da comunidade, sentiu-se fortalecida. O tapa que sofrerá não era mais apenas uma afronta pessoal, mas o ponto de partida para uma lição de justiça e dignidade para todos. À medida que o dia se aproximava do fim, Ramon Martínez percebeu, com uma mistura de medo e raiva, que havia cruzado uma linha da qual jamais poderia retornar. A força calma e silenciosa de Clarissa, combinada com a determinação do filho, tornaram-se armas muito mais poderosas do que sua própria arrogância. Naquele dia, o policial aprendeu da maneira mais difícil que a autoridade sem respeito e ética é frágil, e que todo ato injusto acaba se voltando contra quem o cometeu. O incidente que abalou o bairro não se limitou aos muros da delegacia. Vídeos e depoimentos circularam rapidamente nas redes sociais, e a história de Clarissa Beaumonte, o agente Ramon Martínez, atraiu a atenção da mídia local. Jornalistas começaram a investigar.
Emissoras de televisão locais transmitiram imagens borradas, mas reveladoras, o tapa, o rosto calmo de Clarissa e espectadores testemunhando a cena. Cada transmissão amplificava a indignação do público. Na comunidade, o impacto foi imediato. Organizações de cidadãos e grupos de direitos civis se manifestaram em apoio a Clarissa. Cartazes foram erguidos em frente ao departamento de polícia, petições circularam e muitos moradores expressaram sua solidariedade online e nas ruas. Clarissa, fiel à sua forma, não fez declarações precipitadas. Deixou que sua compostura e integridade falassem por si. No entanto, sabia que a natureza pública do caso poderia servir para destacar não apenas a injustiça que havia sofrido, mas também os abusos sistemáticos dentro do departamento de polícia. Antony Martinez, por sua vez, coordenou todas as etapas. Ele garantiu a proteção da família, o andamento da investigação interna e a preservação da imagem de Clarissa. Também contatou a mídia para fornecer informações verificadas e evitar distorções. O policial Ramon Martinez, agora sob os holofotes, viu-se diante de pressões que jamais imaginara. Sua arrogância e aparente impunidade ruíram sob o escrutínio da comunidade e da hierarquia. Cada denúncia, cada comentário público enfraquecia sua posição. Para Clarissa, essa visibilidade não era um fim em si mesma. Era um lembrete de que ninguém, independentemente de sua posição ou poder, pode humilhar outra pessoa impunemente. O tapa que receberá naquela manhã tornará-se um símbolo de resistência e dignidade, inspirando aqueles que, em silêncio ou com medo, muitas vezes sofreram injustiças semelhantes. À medida que a mídia abordava o caso, Clarissa sentia que o curso dos acontecimentos estava tomando um rumo decisivo. A justiça não era mais apenas uma questão pessoal, mas uma luta coletiva, onde a verdade e o respeito triunfariam sobre a arrogância e a injustiça. O agente Ramon Martinez agora, ele sentia o peso de suas ações esmagando cada momento do seu dia. O caso havia assumido uma escala que ele jamais poderia imaginar. A comunidade, a mídia e a hierarquia policial estavam todos focados nele. Sua carreira, antes segura e promissora, estava agora por um fio. O departamento de polícia convocou uma audiência disciplinar formal. Ramon entrou na sala com o rosto tenso e a respiração ofegante, ciente de que cada palavra seria analisada com atenção. Os oficiais superiores e o capitão Antônio Martinez estavam presentes, além de testemunhas e representantes da corregedoria. Antony falou com calma e autoridade. Ramon, você abusou do seu poder e cometeu um ato inaceitável contra minha mãe. Esse comportamento é incompatível com os valores do nosso departamento e com suas responsabilidades como policial. Ramon tentou se defender. Eu não queria, foi um momento de raiva. Antony interrompeu. Isso não é desculpa. Suas ações têm consequências, e você deve assumir a responsabilidade por elas. A audiência prosseguiu com a apresentação de provas, vídeos, depoimentos de testemunhas e depoimentos de colegas. Cada prova apresentada reforçava a gravidade dos fatos. O policial sentiu a pressão aumentar à medida que a realidade da sua situação se tornava clara. Do lado de fora, a comunidade acompanhava a audiência com atenção. As redes sociais estavam repletas de mensagens de apoio a Clarissa e reivindicações por justiça. Grupos locais de direitos civis exigiam publicamente que Ramon fosse punido de forma proporcional às suas ações. No final do dia, a decisão foi tomada: suspensão prolongada, investigação disciplinar aprofundada e possível demissão. Ramon entendeu que o tapa que Clarissa recebeu não era mais apenas um incidente isolado, mas um símbolo de seus erros e abuso de poder. Clarissa, por sua vez, manteve-se fiel à sua lendária calma. Sabia que aquele passo era apenas parte do processo, mas sentia que a justiça finalmente começava a se manifestar. O tapa, antes uma afronta humilhante, era agora o catalisador para uma vitória moral e um exemplo de resiliência. Antony Martinez, saindo da audiência, colocou a mão no ombro da mãe. Eles entenderam hoje que a justiça não é negociável. Vocês foram fortes e juntos, mostramos que a arrogância e a injustiça sempre têm consequências. Clarissa deu um pequeno sorriso. A batalha pode não ter acabado, mas cada passo aproximava a verdade e a justiça. Algumas semanas após o incidente, o caso de Clarissa Belmonte, o agente Ramon Martinez havia atingido o seu ápice. As sanções oficiais estavam agora confirmadas. Ramon estava suspenso e enfrentava um processo de demissão permanente. A hierarquia policial e a comunidade demonstraram que a arrogância e o abuso de poder não poderiam ficar impunes. Clarissa, sempre calma e digna, estava no saguão do departamento de polícia, observando o movimento. Ela sabia que o tapa que receberá algumas semanas antes não era mais apenas uma lembrança dolorosa, mas um símbolo da justiça triunfante.
Os colegas que haviam testemunhado e apoiado sua causa a olhavam com respeito, alguns oferecendo um discreto sorriso de reconhecimento. Anthony Martinez, ao seu lado, colocou a mão protetora em seu ombro. Hoje mostramos que ninguém está acima da lei. E que a dignidade, mesmo diante da arrogância, sempre prevalece. Clarissa deu um leve sorriso. Esta não é uma vitória só minha, Anthony. É a vitória de todos que sofreram injustiças e se acham sozinhos. Na comunidade, a história teve um impacto duradouro. Os vídeos, artigos e depoimentos conscientizaram muitas pessoas sobre a importância da justiça, do respeito e da integridade. Os cidadãos se sentiram mais confiantes para defender seus direitos e denunciar abusos. Para Ramon Martínez, a lição foi amarga e indelével. A arrogância e a impulsividade destruíram o que ele havia construído ao longo de anos. Ele finalmente entendeu que a verdadeira autoridade não vem do medo ou da brutalidade, mas do respeito, da ética e da responsabilidade. Clarissa, por sua vez, transformou a humilhação em símbolo de força e resiliência. Ela demonstrou que mesmo diante da violência e da injustiça, paciência, sabedoria e coragem podem mudar o rumo da situação. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, Clarissa e Anthony caminhavam lado a lado pelas ruas tranquilas, observando a vida voltar ao normal. O tapa que haviam recebido algumas semanas antes era agora uma lembrança, mas seu impacto permaneceria gravado na memória de todos. A dignidade triunfou, a justiça falou e a lição foi clara. Nenhum ato de arrogância ou injustiça fica impune quando a coragem e a verdade se combinam.